Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando do gerenciamento de risco. O primeiro tópico de gerenciamento de risco trata do perfil de trader e consistência. E o que a gente chama de perfil de um trader? Isso é uma coisa que está associada à pessoa trader e também à estratégia que ele segue e à sua forma de trabalho. Você sabe que tem pessoas que têm mais habilidades para certas coisas do que para outras. Então, o que eles têm? Na verdade, eles têm uma taxa de sucesso bem maior nas suas atividades. E eles não têm só uma taxa maior de sucesso, como também têm consistência nesse sucesso. Por isso que para trading é definido um perfil de trader e manter a consistência é tão importante. Uma vez que sabemos a relação de retorno da probabilidade de sucesso e a razão de ganho e perda, que é o gain e o loss, tem determinada estratégia. E nós vamos ver isso mais à frente, como a gente determina essa relação de ganho e perda, tá certo? E a gente precisa determinar um limite razoável para essas perdas. Mas isso por quê? Porque nós temos, cada um conjunto de estratégias e digamos que acertamos 50% das vezes, ou 60% ou 70% das vezes. Então, isso está associado à probabilidade de sucesso. É uma coisa que você consegue medir e a gente vai mostrar como fazer isso por meio da conta demo, tá certo? E em determinada situação, o trader determina para sua estratégia uma relação ganho-perda que vai adotar para cada posição que tomar. Isso nós também veremos como fazer detalhadamente. A questão aí que consiste para nós que vamos fazer o gerenciamento de risco é determinar um limite razoável para essas perdas. A gente vai fazer um exercício bem simples aqui com dois traders. Eles vão realizar 10 operações consecutivas, certo? E os dois vão começar com R$ 1.000 na conta e os dois têm 50% de taxa de sucesso, ou seja, acerta a metade e erra a metade. Isso na média, tá certo? E uma relação de ganho para perda ou gain para loss de 1. O que quer dizer isso? O que ele está disposto a perder, ele também corre o risco de ganhar na mesma razão. Os dois vão seguir a mesma estratégia, ou seja, os dois vão entrar sempre na mesma situação e vão ter o mesmo tipo de resultado, tá certo? Então, a gente vai tentar avaliar como é que vai ficar a evolução patrimonial de cada um. O que vai diferenciar um do outro vai ser o valor do tamanho da perda. Então, a gente vai manter a relação ganho-perda consistente, vai manter o valor inicial constante, a taxa de sucesso constante, apenas abordar o quanto cada um vai arriscar por operação. E aí vocês vão ver claramente que quem arrisca mais tem mais chance de chegar à ruína. Então, quanto a gente vai ter ao final dessa situação? Bom, os dois acertam e erram na mesma quantidade, 50% das vezes. Então, se espera nessa situação que eles cheguem ao final com o mesmo montante que tinha no início, não é mesmo? Mas nós vamos ver isso. E qual o valor mínimo que cada um alcançaria? E por que é importante saber o valor mínimo que cada um alcançaria? Na trajetória do começo ao final das operações. Porque durante a execução das operações, na sequência de operações, se o seu capital começa a ficar muito baixo, você começa a ter perdas muito fortes, o seu emocional começa a ser afetado. E a gente vai ver qual a relação, quão baixo você pode ir em função do quanto você está arriscando, certo? Então vamos lá. Essa tabela aqui mostra nessa primeira linha o indicador das 10 operações. Foram feitas 10 operações da seguinte forma. Na primeira você tem o ganho, na segunda você tem o loss, na terceira você tem o loss, na quarta você tem o ganho e na quinta você tem o loss.
e o número das perdas também é igual. Isso dá mais ou menos uma ideia de que 50% das vezes você ganha e 50% das vezes você perde, certo? O primeiro trader arrisca 5% da operação. Quer dizer que quando ele ganha, quando a relação de perda-ganho é 1, nesse caso, quando ele ganha 5%. E quando ele perde também 5%. Já o segundo trader, quando ele ganha 20%, mas quando ele perde 20%. Ele é aquele trader mais arrojado, que arrisca muito mais, certo? Então, vamos ver aqui o que acontece com os dois traders. Vamos reforçar aqui que eles começaram com R$ 1.000 cada um, tá certo? Na primeira operação, os dois têm um ganho. Então, o primeiro trader vai para um capital de R$ 1.050 e o segundo trader vai para R$ 1.200. Pronto, ótimo. O primeiro trader já vai sair na operação com menos capital. E o segundo trader fala, olha, eu estou bem à frente de você porque você arrisca muito pouco, eu arrisco muito mais. Esse mundo é dos espertos, esse mundo é de quem arrisca muito mais. E assim vai. Mas na segunda operação ocorre uma perda já, e com essa perda o segundo trader começa a ficar com menos capital que o primeiro porque estava se arriscando menos. E aí nós temos essa sequência de operações aqui que ocorre mais uma perda, ocorre mais um ganho. E aí nós temos uma sequência de loss de 3 perdas consecutivas. E na operação número 7, chegamos a um ponto aqui com 3 perdas consecutivas e ambos os traders chegaram no pior caso de rentabilidade. O seu retorno é o menor possível. O primeiro trader, que arriscava apenas 5%, está com R$ 853,09. E o segundo trader está com R$ 471,86. Então eu pergunto a vocês, como é que vai estar o emocional do segundo trader diante dessa situação? Ele começou se vangloriando que estava ganhando bem mais que o primeiro trader. É complicado isso, não é mesmo, pessoal? E a gente não pode esquecer que existe um mínimo de capital que você tem que ter na sua conta para continuar operando. E será que esse tipo de operação que eles estão fazendo, os R$ 470, já não seria o suficiente para iniciar uma outra operação? Será que daria para iniciar, já que ele estava arriscando tanto? Às vezes ele está colocando muitos contratos. Então é isso, a gente tem que levar muito em consideração. Mas vamos seguir aqui nas operações. Vamos considerar que esse capital de R$ 471 e um pouquinho ainda pode se manter realizando as operações. Então, nós temos uma sequência agora de 3 ganhos, tá? De 3 gains. Ah, então você voltou para onde você estava? Não. Na verdade, o que acontece? O primeiro trader fica com R$ 987,56. Quer dizer, um pouco a menos do início que ele começou, com quase R$ 1.000. E o segundo trader já fica com R$ 815,37. Quer dizer que o segundo trader chega a perder quase 20% do seu capital. E o primeiro trader chega a perder mais ou menos mais que 1,5% do seu capital. Isso não é lá muito grande, mas o segundo trader teve uma perda bem maior. Aí fica a seguinte pergunta: se os dois acertam e erram na mesma proporção, e na média eles acertam e erram 50%, não era para terminar com o mesmo capital? Então a pergunta é: o que aconteceu? Na verdade, existe uma assimetria em relação ao ganho e perda. Vamos pegar aqui a seguinte situação.
Se você tiver uma perda de 1%, para voltar de onde você estava, você precisa ganhar 1,01%. Então, é mais ou menos próximo de onde você perdeu, certo? E se você arriscou 1% e perdeu 1%, então tudo bem. Se você tiver um ganho de 1%, você já volta para mais ou menos de onde você estava. Mas se você tiver uma perda de 50% do seu capital, e se você tem R$ 100 e perde 50%, você vai ficar com R$ 50. Para voltar aos R$ 100, partindo de R$ 50, para chegar aos R$ 100, você precisa de 100%, certo? Então, isso mostra que existe uma assimetria muito forte com relação ao ganho e perda. E essa assimetria, ela aumenta facilmente com o tamanho da perda. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, se você se arrisca muito em operação, as chances de ruína são muito grandes. E aqui fica mais ainda aquela questão. O Trader 2, se ele chegar nesse ponto de R$ 471, ele pode não ter como continuar suas operações com a sua trajetória. E ao final desse sétimo trading aqui, nós tivemos aqui 2 ganhos e 7 perdas, tá? A sequência de perdas não foi em sequência, ocorreu só uma vez aqui, 3 perdas, mas para você ter ideia que na média você ganha e perde 50%, isso é na média. Mas isso é para você ter ideia, na média, que você ganha 50% das vezes. Então é muito importante o caminho ou a sequência de como isso ocorreu. A sequência de ganhos e perdas que isso ocorreu, mesmo que ocorra em 50% das vezes. E o trader também tem que se proteger de uma sequência de perdas. Isso tem tudo a ver com a questão de manutenção do lucro acumulado. E é isso aí, pessoal. Nós vimos o quanto é importante gerenciar o risco e vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, tá certo? Te espero lá e tchau, tchau.